Queridos amigos, eu sou Rodrigo Capobianco, professor coordenador do curso de pós-graduação em Penal e Processo Penal do Legado Educacional, e hoje venho trazer para vocês uma questão bastante importante, bastante contemporânea, que é a graça, o Instituto da Graça, né? Uma das causas de extinção da punibilidade que ganharam muita publicidade nos últimos tempos, em razão do presidente da República ter concedido ali um decreto presidencial de graça para um réu, né, que é um deputado federal. Então vamos tratar deste assunto e, para isso, eu vou me servir, primeiramente, de alguns slides. Dá uma olhadinha. Então, o nosso tema, graça, causa de extinção da punibilidade, né? Antes de mais nada, o que seria uma extinção da punibilidade? O que é a extinção da punibilidade? Antes de responder a essa questão, vamos, primeiramente, passar por alguns conceitos importantes. Primeiramente, olha só o Estado é detentor do chamado ius puniendi. O ius puniendi é o direito de punir. Como diz Celso Bandeira de Mello, mais do que apenas um direito, também um dever, porque na medida em que há um crime ocorre, o Estado tem o dever de punir. Nós, enquanto cidadãos, queremos que as pessoas sejam punidas pelos crimes que praticaram. E cabe ao Estado essa punição, não é? É esse poder/dever. Punir é impor uma punição, é condenar. Então, quem condena é sempre a justiça, o poder judiciário, né, que é o detentor do ius puniendi, representando o Estado. Perceba que a ação penal, ela pode ser privada. Não é? Há casos, são poucos os casos, é claro, a grande maioria, em razão, inclusive, da Constituição Federal, são de casos de ação pública e que estão a cargo do Ministério Público ingressar com ação penal. Mas há alguns casos muito particularizados em que o Estado não tem interesse. E aí o legislador facultou a vítima poder entrar com ação penal privada, né? E nesses casos a vítima ingressa com ação, mas perceba, quem pune? Quem pune é sempre o Estado. Só o Estado é detentor desse direito/dever de punir, de impor uma punição, de sentenciar. E diria eu, mais, o Estado não é só detentor do direito de punir, mas também é detentor do direito de executar a punição, porque não existe a execução privada, né? Como já se teve no passado. No passado nós tivemos lá no direito romano, né, a possibilidade da vendetta privada, que era aquela situação em que se o sujeito estava devendo para você, você podia ir lá e escravizar o sujeito, escravizar a família dele, punir, né, de uma maneira às vezes muito mais severa e descompassada. Muitas pessoas falam assim, porque a lei de Talião era uma lei brutal, terrível, tal. Realmente, mas saibam, foi um grande avanço a lei de Talião, que trouxe o olho por olho, dente por dente, porque antes não era o olho por olho, dente por dente. Se a pessoa arrancasse um dente do outro, perdia todos os dentes. Se uma pessoa que morresse, toda a família do outro morreria, né? Era descompassada essa possibilidade de punição, inclusive privada. E aí a lei de Talião veio, de alguma maneira, trazer ali um equilíbrio. Claro, estamos falando de uma época muito antiga, né, em que foi um avanço para a época, tá certo? Bom, hoje em dia não temos mais a ação, a possibilidade da execução da pena privada. A execução é sempre
voltando lá ao slide, olha só. Também devemos, portanto, a partir do momento que nós entendemos aí, né, esse direito de punir, esse jus puniendi, entender que há casos em que o Estado perde esse direito barra dever. E aí são os casos de extinção da punibilidade. Então, respondendo àquela pergunta inicial, o que é uma extinção da punibilidade? É a extinção da capacidade do Estado de punir. O Estado perde a capacidade de punir, tá certo? Mas isso, prestem bem atenção, não interfere no crime. Quando estamos falando na extinção da punibilidade, não estamos falando da extinção do crime. Né? Não se ataca o crime, não deixa de ser crime. Também não se ataca a culpabilidade. Né? Não se discute se o sujeito é culpado ou se ele é inocente, se ele tem responsabilidade ou não. Essa não é uma discussão para a extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade simplesmente tira do Estado a capacidade de punir. Essa é a ideia. Consequentemente, o beneficiado, claro, seria aquele que seria punido, né? Esse é o beneficiado. E as causas de extinção da punibilidade, então, foram elegidas ali pelo legislador num rol do artigo 107 do Código Penal. O artigo 107 ele é muito rico, muito importante, né? Traz lá 9 incisos, 2 deles revogados, mas são muitos os casos de extinção da punibilidade no artigo 107. Mas como nós colocamos aqui no slide, esse rol do artigo 107 não é um rol taxativo, é um rol meramente exemplificativo, ou seja, ele não esgota o assunto. Você vai encontrar causas de extinção da punibilidade também em outros artigos do próprio Código Penal, em outros artigos de outras leis e até mesmo a jurisprudência pode trazer outras causas de extinção. Tá certo? Alguns exemplos aqui só para ilustrar. Por exemplo, o artigo 312 do Código Penal, que trata do crime de peculato, ao falar num dos seus parágrafos do peculato culposo disse que se o agente reparar o dano, não é, no peculato culposo antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, extingue a sua punibilidade. Essa é uma causa de extinção da punibilidade que não está no artigo 107, está no artigo 312 do Código Penal. Né? Podemos ir, por exemplo, para a Lei 9.099, né, de 95, que é a Lei dos Juizados Especiais, Cíveis e Criminais, e a Lei 9.099 trata lá, por exemplo, de alguns institutos, como a composição civil, a transação penal, a suspensão condicional do processo, e todos esses casos, se cumpridos, evidentemente, né, gerarão a extinção da punibilidade. São causas de extinção da punibilidade que não estão exatamente no artigo 107, sequer estão no Código Penal, estão na Lei 9.099. E em termos de jurisprudência, poderia trazer aqui um exemplo para vocês, que é a súmula 554 do STF. Essa súmula 554 diz respeito ao estelionato modalidade cheque sem fundos, né? Que é emitir cheque sem a devida provisão de fundos, do artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º lá do Código Penal, né? Então, esse cheque sem fundos, segundo a súmula 554, o pagamento do cheque, olha que interessante a redação da súmula, o pagamento do cheque após o recebimento da denúncia ou queixa não obsta o processo. Quer dizer, então, o pagamento do cheque antes do recebimento da denúncia ou queixa obsta o processo. Essa seria a ideia e, portanto, a súmula 554 também traz ali, enquanto jurisprudência,
uma questão de extinção da punibilidade. Ok? Muito bem, dito tudo isso sobre a extinção da punibilidade, vem aqui uma questão. Né? Dentre as causas de extinção da punibilidade, nós encontramos a graça, que está no artigo 107, inciso 2º do Código Penal. Né? Na verdade, esse artigo 107, inciso 2º, ele não fala só da graça, ele fala como causas de extinção a anistia, a graça e o indulto. E não é por acaso que a anistia, a graça e o indulto estão todas no mesmo inciso, todas essas causas estão no mesmo inciso. Por quê? Porque são causas políticas de extinção da punibilidade. Como assim, professor? Então se aplica apenas a crimes políticos? Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que são causas políticas. Por quê? Porque essas causas de extinção, anistia, graça e indulto, são concedidas por entes políticos por questões políticas. E quando nós falamos de questões políticas, evidentemente, nós estamos falando no bem maior, o bem geral. Essa seria uma ideia, né, para beneficiar a população de uma maneira geral. Alguns dos senhores podem estar questionando, mas não pode ser um instrumento de favorecer fulano ou ciclano? Essa discussão, ela seria muito ampla para a gente pensar se realmente é o favorecimento de fulano ou ciclano, mas, lembre-se, nós estamos falando de um ambiente político, e dentro do ambiente político nós temos que ter uma análise macro para entender realmente aquilo que é um benefício maior para a sociedade de uma maneira geral. Quando a gente fala de anistia, essa anistia é concedida pelo Congresso Nacional. É uma espécie de perdão concedido pelo Congresso Nacional e, aliás, depois, claro, sancionado pelo presidente da República, mas vale destacar que não faz muito tempo se teve lei de anistia aí, beneficiando, né, pessoas, principalmente policiais militares, bombeiros, que estiveram em greve em muitos estados do Brasil e praticaram com isso alguns crimes ali militares, né, e foram beneficiados por uma anistia do Congresso Nacional. Mas quando se fala de graça ou indulto, estamos falando de atribuição do presidente da República. Somente o presidente da República, através de um decreto presidencial, pode conceder a graça, que é individual, que beneficia uma única pessoa, que modernamente tem sido tratado pela doutrina como indulto individual, de tão próximo que é o indulto, né? Mas a graça, então, tem essa característica de ser individual, beneficiando uma pessoa, e o indulto, ele já é coletivo, ele beneficia uma coletividade de condenados. É interessante, porque no Brasil nós temos uma tradição do indulto natalino, que não confundam, o indulto natalino não tem a ver com a data de Natal ou um benefício para ser aplicado só no Natal, não. É porque na época natalina, de fim de ano, né, tradicionalmente no Brasil, o presidente da República baixa um decreto de indulto, beneficiando muitas pessoas que estão condenadas lá, dando as bases para esse decreto de indulto. Né? Não é muito comum a graça, e a graça foi concedida pelo presidente da República a um deputado que está sendo processado e que foi condenado pelo STF. Né? Eu, evidentemente, não vou entrar em nenhum tipo de mérito aqui, né, sobre se o sujeito merecia ou não merecia. Não é? Isso não faz parte aqui da nossa análise. A nossa análise essa graça, ela é legal, ela é ilegal? Como funciona isso? Então, primeiramente, vamos entender que é atribuição do presidente da República. A Constituição Federal diz é o presidente da República e, no máximo, ele pode delegar essa função para o Procurador-Geral da República, para o Advogado-Geral da União ou para o Ministro da Justiça, para que, através de um ato, um desses entes delegados pudessem conceder a graça ou indulto. Mas
é uma prerrogativa do presidente da República. Então, enquanto mérito, não se discute se o presidente poderia ou não poderia. Ele sim poderia. Vale destacar que, na gestão do ex-presidente Michel Temer, ele concedeu um indulto natalino, aquele corriqueiro lá aqui no Brasil, e que foi contestado pelo STF, né? Aquele indulto coletivo foi contestado, e depois de muito tempo, passado mais de ano, o STF entendeu que estava correto o indulto. Então, na verdade, essa discussão sobre o ato da presidência da República não é nova. O STF já de outra oportunidade, discutiu o indulto coletivo, entendendo que ele foi correto novamente, né? Agora, há uma discussão. Então, essa graça concedida pelo presidente da República, ela realmente será aplicada? Ela será contestada em face do STF? Bom, pessoal, eu tenho que dizer que eu, genuinamente, não sou um constitucionalista, né? E é claro que constitucionalistas de escola já andaram se manifestando. Posso falar aqui, por exemplo, do grande, magnânimo jurista Ives Gandra da Silva Martins, em que ele disse correto, né, o ato do presidente da República, né? E outras pessoas. Mas é claro que há outras, né, até dentro do próprio STF, o ex-ministro Marco Aurélio disse que era correto, outros ministros já se manifestaram dizendo que não, mas mesmo não sendo um constitucionalista, posso dizer e garantir para vocês, é uma atribuição do presidente da República. Foi o Constituinte que entendeu assim, deu essa oportunidade para o presidente da República de, num ato político, poder beneficiar alguém. O que eu posso aqui colocar um senão, uma pequena colocação, é que, segundo a doutrina, esse ato do presidente de conceder a graça, de conceder o indulto, deveria ser concedido após o trânsito em julgado da sentença condenatória, ou seja, quando a sentença condenatória realmente já fosse definitiva. E me parece que não é o caso do deputado que foi beneficiado pela graça, porque a decisão acerca da sua condenação saiu num dia e no outro dia já tínhamos ali o decreto de graça, né? Esse hoje chamado indulto individual. Né? Então, nesse aspecto, que ainda não teria ocorrido o trânsito em julgado, me parece aí um senão a ser discutido. Porém, né, em outros aspectos, não. Muitos dizem, mas tem que verificar a conveniência, esse é um instituto que só será aplicado em casos diferentes. Não. É uma prerrogativa do presidente da República a concessão da graça e do indulto através do decreto presidencial. Tá certo? Muito bem, pessoal. Olha, não se esqueçam, eu tenho um canal no YouTube, canal de Direito Penal Rodrigo Capobianco. Me siga lá, que tem mais de 300 vídeos importantes aí, trazendo tudo sobre penal, processo, prática, direitos humanos, etc. Um grande abraço para todos, até a próxima.